Aquilo que a gente chama de frustração, Deus pode estar chamando de proteção, irmão. Deus pode estar poupando você de algo melhor que Ele tem logo à frente. Irmão, vamos ser sinceros, tem algum homem comigo aqui e fala Tem que treinar melhor isso aqui, hein, galera. Eu vou beber uma água e dar uma chance, respira aí. Tem algum homem comigo aqui e fala Melhorou. A gente tem que fazer um culto de homens, inclusive, hein? Pai, Leandro, bota na agenda. Quantos acham que é uma boa um culto de homens aqui? A gente faz um barbecue, faz um stand de tiros aqui atrás. Que mais? A gente troca óleo de carro. Aqueles caras bem roots. Vamos fazer o quê? Vamos trocar óleo do carro. Ai, Jesus, é muito bom essa igreja. O que eu estava falando mesmo? Ninguém sabe eu que ia começar a falar, né? Amém, eu recebo. Mas era uma outra... lembrei. Pera aí que eu esqueci, juro. Cara, eu lembrei e esqueci tão rápido, que loucura. Lembrei, agora foi. Os homens que estão comigo aqui. Vamos ser sinceros, irmão. Agora é a hora de você fazer bonito, porque se a sua esposa estiver do lado, você não pode deixar margem para dúvida, ok? Vamos ser sinceros. Você já teve uma namorada que você sofreu quando o relacionamento terminou? Com exceção do Leandro. Mas hoje você olha para trás e você fala, Deus, obrigado pelo livramento. Alguém já passou por isso? Reza a lenda, isso é uma história que a minha mãe conta, não sei se é real, mas o meu pai sempre concorda quando ela conta. Que tem uma namorada do meu pai, que quando eles viram anos depois, minha mãe até encheu o peito e falou assim, Você está entendendo ou não? Só que naquele momento, cara, é tudo que eu quero, ela que eu quero, pelo amor de Deus, ela que eu quero. 10 anos depois, a menina virou hipster, tá tomando chá de cogumelo. Você fala, mano do céu, que livramento que Deus me deu. Então tem coisas que Deus está soprando no seu ouvido, falando assim, não é para você, ou não é agora, ou não é para esse tempo, ou não é desse jeito. O problema é que às vezes a gente pede para que a vontade de Deus seja feita, desde que a vontade dele seja a nossa. Deus, eu quero a tua vontade, desde que ela seja idêntica à minha. Às vezes a gente tenta pegar alguns atalhos, irmão. O problema de viver em busca de atalhos é que a gente se perde no caminho. Eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não pega um ou outro atalho, a gente pega atalhos. Eu como escondido à noite às vezes para que a Zinha não vê. Estou confessando publicamente aqui. A gente pega alguns atalhos, mas viver de atalhos vai fazer você se perder no caminho. Então eu preciso entender, cara, Deus sabe do que está fazendo. Olha que coisa louca aí, essa percepção. Deixa eu desenhar isso de forma quase didática. Eu tenho 33 anos. Alguém pode dizer, uau. Obrigado, gente, eu sei que eu estou conservado, não parece. Eu tenho 33 anos e eu devo ter uns 30 anos de consciência. Porque quando eu era menor eu não lembro de muita coisa. Mas vamos imaginar que eu tenha 30 anos de consciência. Então eu tenho 30 anos de consciência de mundo. De tempo, de espaço, de perspectivas. E olha que loucura. Nesses 30 anos que eu tenho acesso à imaginação. Ou seja, eu imagino como vai ser o futuro. E eu tenho acesso a lembranças. Eu lembro do que aconteceu no passado. O sangue de Jesus tem poder. Queima esse som, Jesus. Fusível queimado agora. Deve ser algum gringo, com certeza algum gringo passando. Alguns entenderam a piada. Seguinte, Seguinte, pessoal. Eu não posso esquecer o que eu estava falando de novo. Tá, eu tenho 30 anos de consciência de tempo, espaço, eu tenho imaginação a respeito do futuro e eu tenho algumas memórias a respeito do passado. Mas eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Eu posso projetar, eu posso declarar, eu posso imaginar, mas você percebe que isso é só uma consciência a respeito do que eu acredito que vai acontecer, mas eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu sirvo a um Deus que sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. E ainda assim, às vezes sem perceber, a gente insiste em acreditar que sabe o que é melhor do que aquele que passeia na eternidade.
Para pensar, eu tenho 30 anos de consciência. Ele desenhou a história, ele definiu o tempo, ele pariu a eternidade, irmão. Deus não nasceu da eternidade, ele pariu a eternidade. Ele passeia na eternidade passada, no futuro. Ele sabe de todas as coisas, em todo tempo, em toda estação. E ainda assim, às vezes a gente com 30, 40, 50 anos quer teimar com Deus, que a gente sabe o que é melhor pra gente, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então a gente precisa ressignificar quem é Deus e o que Ele pode. Como lidar com portas fechadas, entendendo que toda porta que Deus fecha é uma bênção, irmão, é um deleite, eu não posso espernear, eu preciso agradecer. Entendendo que toda porta que Deus abre, pode todo mundo se levantar contra, mas não há como fechar aquilo que o próprio Deus abriu. Você está comigo? Diga amém. Tentaram parar José, Deus mandou chamar José. Tentaram esconder Davi, Deus mandou chamar Davi. Tentaram parar Moisés, Deus mandou chamar Moisés. Tentaram matar Jesus, irmão. No terceiro dia Deus mandou chamar Jesus. Pode ter alguém ou alguma situação tentando parar você. Eu vim só te lembrar que Deus continua chamando você. Então a gente tem que definir para onde a gente olha. Se a gente está olhando para quem tenta parar, ou se a gente está com o nosso olhar fixo em quem está chamando a gente. Existem coisas novas sendo geradas por Deus todos os dias. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Gerando fontes em meio a desertos, gerando provisão em meio à falta, gerando luz em meio à escuridão, gerando cura em meio à doença, gerando vida em meio à morte. Isso é quem Ele é, irmão. Não é o que Ele faz, é quem Ele é. O problema é que às vezes a gente para ficar olhando para quem quer parar a gente, quando a gente deveria estar olhando para quem chamou a gente. Irmão, podem tentar te calar, mas ninguém cala quem Deus deu voz. Podem tentar te parar, mas ninguém para quem o próprio Deus chamou. Isso não é positivismo, isso é fé. Cada herói da fé tentaram parar de alguma forma. Tentaram calar Daniel no meio da Babilônia. Tentaram calar aqueles homens dentro da fornalha. Cada herói da fé. Sabe o que é interessante? A gente olha para alguns deles e a gente percebe que enquanto estava acontecendo não fazia sentido, mas depois que aconteceu ninguém entendeu nada. Sabe aquela história de eu só acredito vendo e quando eu vi não acreditei? Lembra do endemoniado gadareno? Ninguém entendeu nada, mano. Imagina a pessoa que viu ele pela última vez endemoniado, viu dias depois, o cara se tornou um evangelista, está pregando numa Decápolis. Mano, você lembra do endemoniado gadareno? Lembro. Está pregando. Sério. Está na Hillsong Conference esse mês. O cara é um fenômeno, está pregando em 10 cidades, se tornou um testemunho vivo. Você imagina o que pensaram? Irmão, olha para cá. Você imagina o que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Sabe o que pensaram? Nada. Ninguém estava lá. Deixa eu clarificar aqui, ó. Você vai vendo o delay que as loiras vão entendendo depois. Aí você vai... Vou explicar melhor. O que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Nada. Ninguém estava lá. Mas todo mundo tinha... Cara, isso é muito forte. Todo mundo tinha uma opinião para dar a respeito do que Noé estava fazendo enquanto ele estava fazendo. Mas ninguém tinha uma opinião mais para dar em relação ao que Noé fez depois que Deus começou a fazer. Então está aqui Noé fazendo. O que você está fazendo? Uma arca. Mano, deixa de ser estúpido. Está tendo uma crise de riso. Hã? Entendeu agora, né? Então, deixa eu desenhar, Lê. Teve uma arca, veio um dilúvio, depois não tinha mais nada. Então quem dava opinião antes do dilúvio não tinha opinião depois do dilúvio. Por quê? Porque acabou a história. Deus ressignificou a história. Irmão, olha para mim. Noé está lá construindo a arca. Todo mundo olha e fala, estúpido. Começa a cair as primeiras gotas de chuva. Fenômeno. Eu vou trazer para o mundo do business, ok? Eu li uma frase um tempo atrás que eu achei incrível. Diz o seguinte, a diferença entre o louco e o, sei lá, o empreendedor, o ousado, você pega a característica que você quiser, é que o louco desistiu. Porque se o Elon Musk tivesse desistido um pouco antes de acontecer o PayPal, a gente não teria visto ele fazer a Tesla ou o SpaceX.
Se o cara que inventou a lâmpada, ou a internet, ou o ar-condicionado, alguém pode dizer glória a Deus pelo cara que inventou o ar-condicionado? Glória a Deus, que Deus o tenha, deve estar bem refrigerado num lugar seguro, que esse cara é um fenômeno. Mas talvez quando ele estava tentando descobrir, foi considerado como louco. E assim foram nós da fé. Davi era um entregador de marmita, irmão. Davi trabalhava no Uber Eats, estava levando comida para os irmãos. Era isso que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava levando, se eu não me engano, queijo para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado. Não, é sério. Davi não estava alistado. Davi não estava na rota daquele dia. Davi não foi nem intimidado pelo gigante. Davi ouviu o gigante intimidando o exército. Então entende uma coisa, irmão. A gente precisa entender que existem algumas coisas que enquanto estão acontecendo, você é improvável, as pessoas podem ridicularizar você, ninguém vai acreditar em você. Só que depois que Deus cumpre o que Ele prometeu, tudo faz sentido. Então o convite de Deus é: que tal você começar a andar segundo a altura da identidade que eu te dei? Você não precisa esperar o trono para andar como um príncipe, você não precisa esperar a tempestade passar para acalmar o teu coração. E esse é o maior desafio, irmão. O nosso coração ficar em paz quando a crise passa, isso não é fé, isso é óbvio. Qualquer pessoa que crê em Buda ou qualquer outra coisa consegue descansar depois da tempestade. E nada contra religiões, vocês nunca me viram pregando contra, mas se você pegar qualquer pessoa, ateu, ou que crê em qualquer outra coisa, consegue acreditar que está tudo bem quando a doença passa, quando a crise passa, quando a tempestade passa, quando o gigante passa, quando... Agora, fé é tratar aquilo que não é como se já fosse. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você está comigo? Diga amém. Toda porta que Deus fecha, irmão, a gente tem que ter esse entendimento. É uma promessa que se abre. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, e ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero compartilhar é que Salmo 121 é um salmo de peregrinação. Davi está indo em direção a Jerusalém, e ao longo da jornada dele, ele está compondo um salmo que fala a respeito da proteção de Deus no meio do caminho. Como que esse salmo se aplica na minha história? Olha para mim, irmão. Você não está indo para Jerusalém essa semana, você não está numa peregrinação nesse mês, mas esse salmo, ele aponta sobre realidade de Deus, sobre toda a nossa jornada de fé. Quando a gente entende que do dia em que a gente nasce até o nosso último sopro, a gente está numa jornada, a gente entende que esse salmo é um salmo que precisa nos acompanhar durante a nossa trajetória. Existem aqui realidades, princípios, chaves, liberações, garantias, promessas que vão te ajudar no dia mal, que vão te sustentar na tua jornada, que vão te guiar no meio das tuas lutas, que vão te proteger em meio a algumas retaliações. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então eu vou pegando versículo a versículo em 30 minutos. Eu queria te convidar a não se desconectar. Eu vou ter que pregar na velocidade 2 do WhatsApp, mas vai ficar tudo bem. Você está comigo? Diga amém. Os primeiros 2 versículos eles falam o seguinte: elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, no meio da trajetória para Jerusalém, no alto dos montes, era comum as pessoas construírem, edificarem imagens de outros deuses e colocarem no alto dos montes, para que durante essa travessia,
quando os peregrinos passassem por ali, alguns morrendo de sede, outros sendo saqueados, alguns cansados, pensando em desistir, desanimados. E ao longo dessa jornada, quando eles olhassem para cima, eles poderiam escolher um desses deuses para que fizessem as suas preces e para que clamassem por socorro. O primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando Davi procura em Deus um socorro, não é por falta de opção. Ele tinha outras opções, mas ele decidiu ancorar toda a sua expectativa em um nome, em uma pessoa, em um Deus. A gente pega a cultura da época, era comum muitos deuses pagãos, as pessoas procuravam qualquer coisa natural para colocar a sua expectativa sobrenatural. A gente vê, por exemplo, Moisés, ele está subindo para ter um tempo com Deus, e quando ele desce do monte, os homens pegaram ouros que tinham e confeccionaram para si um Deus, segundo a imagem de um boi, de um touro. Em alguns momentos usavam ovelhas como deuses, usavam animais como deuses. Mas para a gente é muito gritante a ideia de alguém pegar um animal e ancorar toda a sua expectativa em algo natural. Mas é exatamente isso que a gente tem feito muitas vezes. Alguém faz uma promessa, um homem, um político, um empresário, alguém nos promete algo, um contrato, um negócio, um amigo, e a gente ancora toda a nossa expectativa sobrenatural em algo natural. Colocamos a âncora da nossa alma em algo que é volúvel, flexível, líquido. Billy Graham, ele dizia que a causa da nossa ansiedade muitas vezes é colocarmos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Se a tua expectativa está num contrato, o contrato vai consumir você até que seja assinado, e depois ele te consome até que seja pago, e depois o próximo contrato vai te consumir até que venha o próximo. Se uma expectativa na promessa de alguém, numa porta, em algo que alguém te prometeu é o que te consome, você vai viver ansioso. Mas o salmista, ele está dizendo, entre todas as opções de socorro, eu elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outra passagem, a Bíblia fala algo que eu amo, ele diz, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Então o primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando você olhar para o alto dos montes, muitas opções de socorro vão se apresentar, mas você precisa lembrar para a tua alma que o teu socorro vem de uma pessoa, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levante suas mãos. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a fonte, Ele é a provisão, Ele é a esperança, Ele é o libertador, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio, fez todas as coisas com Deus. Ele estava quando você foi gerado, te conhece pelo nome. Ele estava na cruz do Calvário, Ele se entregou por você. Ele estava no dia em que você reconheceu Ele como Salvador da tua alma. Ele está com você todos os dias, Ele não te abandona. Você não está sozinho, Ele não desistiu de você. Então quando o dia mau chegar, você vai fechar os seus olhos, você vai lembrar de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não está sozinho. Você pode declarar isso nessa manhã? Diga, eu sei. Diga que Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 2, o salmista, ele afirma, o meu socorro está no Senhor. Mas ele não para por aí. Ele fala algo a respeito da pessoa de Deus, que a gente precisa entender que não é redundância de Davi, mas é um princípio, é uma chave poderosa que esse versículo carrega. Ele diz, o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Fala comigo, Deus fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Toda pessoa que cria algo tem autoridade e governo sobre aquilo que criou. Então, Eduardo, quando Steve Jobs fez o iPhone, por exemplo, ele não pegou o primeiro protótipo de iPhone e perguntou para o iPhone o que o iPhone queria ser. O iPhone foi feito com um propósito específico, porque quem o criou, tiozinho, o criou com um propósito. E assim é tudo que é natural. Os carros, as casas, o design pelo qual as coisas são feitas por um propósito específico. E assim também é você. Quando Deus te fez, Ele fez com um propósito. O teu propósito antecede a tua existência. O design que você carrega, a sua característica, a personalidade,
A sua zona de graça, os seus talentos, o seu dom, Deus colocou por um propósito. Você fala demais por um propósito. Talvez você é introspectivo, isso tem um propósito também. Você sonha grande demais, sonhadores foram gerados pelo próprio Deus. Você sempre sustenta a visão de alguém que está sonhando, isso faz parte do teu propósito também. Alguns receberam ministérios de ajuda, outros receberam esse chamado para liderar. Alguns são pioneiros, vanguardistas, abrem mercados, estabelecem o que não existem. Outros são aqueles que sustentam a visão de alguém, eles operacionalizam aquilo que alguém está visionando, são executivos. Alguns são construtores, outros são intercessores, outros são ajudadores, outros são cooperadores. A multiforme graça de Deus deu para alguns unção para profetizar, para outros unção para ensinar, para outros para pastorear, para outros para evangelizar. A verdade, irmão, é que tudo que foi criado se submete à direção e o governo de quem o criou. Você está comigo? Diga amém. Então quando Davi ele está declarando que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: tudo que é natural vai se mover debaixo da palavra do meu Salvador. Por quê? Porque o Criador manda, a criação obedece. Sabe algo que na criação das gerações antes da nossa era muito comum, e na nossa tem se perdido, mas a gente vai resgatar na nossa casa? É o princípio de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, com uma sandália havaiana em mãos, alguns com uma correia de um cinto, outros com uma vara de goiabeira, outros com uma mangueira. Eu não sei como você ouviu essa frase pela primeira vez, mas certamente ela gerou um marco emocional em você. Amém? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Irmão, quando o salmista está declarando que o socorro dele vem do Deus que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: quem fez tem governo e autoridade para liderar o que fez. Lembra daquela passagem que a Bíblia diz que se tivermos fé, daremos ordem aos montes, eles se lançarão no mar? Irmão, Deus fez os montes e Ele fez o mar. Então se Ele der uma ordem para os montes se lançarem no mar, assim será. Por quê? Porque foi Ele quem criou tudo que existe. Se Ele desse uma ordem para que as estrelas caíssem dos céus, as estrelas certamente cairiam do céu, porque foi Ele quem fez as estrelas e foi Ele quem pintou os céus. Se Ele desse uma ordem para o mar, assim seria. Se Ele desse uma ordem para qualquer coisa na criação, assim o seria. E assim foi com Jesus. A gente vê Jesus falando com coisas e coisas se submetendo àquilo que Jesus falou. Irmão, guarda isso aqui: tem muitas coisas que ainda não se submeteram à autoridade que em nome de Jesus você carrega, porque você tem falado com seus gigantes, mas não tem falado com os seus milagres. Tem gente falando com Golias, mas não tem falado com os milagres que vão vir depois que esse gigante cair. Tem pessoas falando com os problemas, mas não tem falado com os milagres que vão te acompanhar dia após dia. A gente vê Jesus falando com a tempestade, Ele fala com o vento, Ele fala com o mar, e o vento e o mar lhe obedecem. Mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E aquilo que saiu da boca de Jesus gerou uma nova realidade depois que Ele falou. A gente vê Jesus falando com plantas. Ele vai pegar um fruto de uma figueira que não tinha frutos, mas parecia ter, e Ele fala: nunca mais se verá fruto em você. E aquela árvore então definhou. Deus usa uma palavra para submeter tudo que é natural ao seu poder sobrenatural. Então quando você abre a boca declarando, profetizando algo debaixo do poder e da autoridade que existe no nome de Jesus, aquilo que é natural vai se submeter ao sobrenatural, porque você não é mais um homem comum, você não é mais um homem natural, você nasceu do Espírito e se tornou um homem espiritual. Então a palavra que sai da tua boca não é uma palavra de pedido, é uma palavra de governo. Você abre a tua boca e vai declarar que se abram as comportas dos céus, que se submetam à minha casa. Por onde eu passar, os inimigos de Deus virão contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão, serão reduzidos a nada, porque já foram colocados debaixo dos pés do meu Deus, e como estrados servem para que Ele descanse. Os caminhos de Deus são melhores que os meus. Por mais que não existam portas ao longo do caminho, Deus vai abri-las. Por mais que não exista provisão, Deus vai enviá-la. Ele dá uma ordem, pão desce do céu. Ele dá uma ordem, o mar se abre para você passar. Irmão, guarda isso e recebe isso em nome de Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Tudo que é natural se submete a um Deus sobrenatural. Os seus inimigos, os levantes, os problemas, os desafios, as batalhas emocionais, tudo isso se submete
as mãos do poderoso eu sou. Ele diz: haja, e o que não existia passa a existir. Ele diz: abra, e a porta que não conseguia se abrir, abre e ninguém mais pode fechar. Ele diz que se feche, e as portas que se fecharam, ninguém mais pode abrir. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E um corpo que fedia algumas horas antes, agora está caminhando pelas ruas da cidade como um testemunho vivo. Ele diz: vale de ossos secos, voltem a viver. E os vales de ossos secos se tornam um exército poderoso. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: aquilo que até hoje te parava, não te para mais. Todo deserto será testemunho, toda tempestade se tornará uma escola da fé. Tudo que eu criei se submete à minha ordem, porque eu sou o grande eu sou, diz o Senhor. Então que haja, eu declaro sobre você, que haja provisão sobrenatural, que haja óleo de alegria sobre a tua cabeça, que haja sobre você e sobre os teus filhos a proteção do Senhor, que haja direção em todo tempo, que haja governo e autoridade para ligar e desligar, que haja gratidão quando você acessar uma nova estação, que haja lembrança de quem te tirou do deserto e te trouxe até os palácios onde você habita, que haja uma firme convicção, o teu coração, a tua mente, as suas emoções, os seus pensamentos cativos aos pensamentos de Deus, tudo que é natural sendo submetido ao poder sobrenatural do Deus Criador. Aquilo que os nossos olhos naturais diziam não vai acontecer, pela fé o nosso espírito está declarando: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Já somos mais de 15 mil famílias online, 17 nações conectadas. Será que alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã? Você está comigo ainda? Diga amém. Jesus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Está difícil para você respirar, imagina para mim que está falando. Mas vai dar certo, amém? O vento ouviu Jesus, o mar ouviu Jesus, as plantas ouviram Jesus, os mortos ouviram Jesus. Tudo que é natural e se coloca na tua jornada, entre você e a tua promessa, vai ouvir aquilo que Jesus está falando também. Tudo que é natural precisa ser subjugado por aquilo que é sobrenatural. A palavra de Deus diz que tudo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Tudo aquilo que é mortal, de imortalidade. Tudo aquilo que é finito, de infinidade. Tudo aquilo que é escasso, de superabundância. Tudo aquilo que é morto, de vida. Tudo aquilo que é triste, de alegria. Porque o sobrenatural transforma realidades onde chega. Alguém comigo diga amém. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Irmão, tudo o que Deus fez, Ele estabeleceu pela sua palavra, e Ele sustenta pelo poder da palavra também. Deus te deu uma família, um dia era uma promessa, hoje é uma realidade. Deus vai sustentar a tua família, porque aquilo que começa em Deus é o próprio Deus quem sustenta. Deus te deu um chamado, um dia Ele trouxe à existência aquilo que não existia. O teu chamado vai ser sustentado pelo Deus que te chamou também. Ele não abandona aqueles que Ele chamou no meio do caminho. Ele não abre mão daquilo que criou no meio da jornada. Aquilo que começou em Deus, permanece em Deus, termina em Deus. Aquilo que foi iniciado em Deus, é sustentado por Deus e aponta para Ele. Por isso o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo que é natural se submete ao poder do grande eu sou. Bill Johnson diz, eu amo essa citação, já falei sobre ela várias vezes. Bill Johnson diz que a dinâmica da fé é você se apossar da realidade do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades naturais ao seu redor, porque um reino inferior não subexiste. Você pode levantar suas mãos e declarar comigo, diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No versículo 3 e 4 de Salmo 121 tem mais um princípio poderoso, e eu quero que você guarde isso, irmão. Deus está zelando por você. Fala para quem está do seu lado: Deus está zelando por você. Salmo 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Essa é uma garantia de que Deus está com você e guardando você em todo o tempo, em todas as circunstâncias.
Irmão, quando a nossa fé é superficial, a gente se torna binário. As coisas estão boas, Deus me ama, Deus está comigo. As coisas estão indo mal, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim. Mas não é assim que funciona. Deus, mesmo amando o seu único filho Jesus, teve prazer em moê-lo por conta dos pecados que ele levou sobre si. Deus, mesmo amando Davi, viu Davi sendo perseguido por aquele que ele mais amou. Deus, mesmo amando José, viu José sendo vendido pelos seus irmãos. Deus poderia ter poupado José da mão dos irmãos, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Davi da mão do seu perseguidor, mas não poupou. Deus poderia ter poupado Daniel de ser lançado numa cova, mas não poupou. Então a gente aprende na história de Deus com a sua criação, que o amor de Deus nem sempre vai se refletir em poupar você dos processos, mas Ele sempre vai te garantir que estará com você no meio deles. Existe um homem que fecha a boca dos leões em meio às nossas covas. Existe um homem que dança com a gente no fogo em meio às nossas fornalhas. Existe um homem que está com você nos desertos e meio às perseguições dos seus inimigos. Existe um homem que vai à frente para derrubar gigantes em meio aos seus desafios. Existe alguém que está com você dormindo no meio da tempestade, para que o mar se acalme e o vento se aquete quando você se levantar em ousadia. Então, no meio do teu deserto de segunda-feira, no meio da tua última crise ou da crise da semana que vem, você precisa lembrar que você não está sozinho. Ele guarda você. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Ele não permitirá que você tropece, porque o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Eu não sei se você lembra, irmão, de uma crônica que fala sobre pegadas na areia. Essa crônica eu li alguns anos atrás. Eu acho que eu não era nem convertido ainda, mas ela me marcou demais, porque a verdade que está nesse salmo é a essência dessa crônica. Essa crônica diz que um homem, um dia ele está enfrentando uma crise e ele começa a questionar a Deus por que Deus o abandonou. E ele faz uma oração sincera. Ele fala: Pai, quando eu estava bem, eu olhava para o lado e eu sempre via suas pegadas na areia. Quando as coisas iam bem, quando eu estava fluindo, quando eu estava prosperando, quando as portas estavam abertas, eu sempre caminhava e eu via suas pegadas do meu lado. Mas agora, no meu pior momento, na minha maior crise, o Senhor me abandonou. Eu olho para o lado e eu só vejo as minhas pegadas na areia. E aí Deus então vira para esse homem e fala: Filho, na verdade as pegadas que você está vendo na sua crise são as minhas, não as suas. Eu estou te carregando no colo no seu dia mau. Você não está sozinho. Eu não me esqueci de você. Eu não te deixarei, diz o Senhor. Eu não te desampararei. Você pode declarar isso com autoridade. Diga: eu sei que eu não estou sozinho. Versículo 4, Salmo 121 diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Por que Deus, Danilo, está sempre alerta? Por que Ele faz questão de nos prometer proteção? Irmão, olha para mim, vamos ser sinceros. Deus não precisaria fazer juramento a homens, muito menos prometer para aquilo que criou algo que Ele garantiu que faria. Deus poderia simplesmente dizer: olha, é possível que, ou é provável que, ou se eu quiser farei. Mas em vários momentos a palavra de Deus estabelece com a criação promessas. Deus prometeu algo para o seu povo, e a promessa de Deus é a nossa garantia de que aquilo que Ele disse que vai acontecer nos céus, já aconteceu. E por que Deus promete algo? Porque Deus estabeleceu uma aliança. A garantia, irmão, que a gente tem de que as coisas vão terminar bem se continuarmos em Deus, é que Deus fez uma aliança com o seu povo. Olha para mim. A certeza de que os seus filhos não serão pedra de tropeço, serão como flechas liberadas sobre as nações. A certeza de que a tua casa não vai à ruína, ela vai prosperar independente da crise. A certeza de que independente de estações ruins, as coisas vão terminar bem. Mesmo que o teu choro dure uma noite, certamente a alegria vai vir pela manhã. A certeza de que os seus inimigos, eles te cercam, mas Deus vai mandar cada um deles bater em retirada, e por 7 caminhos eles fugirão. A certeza de que mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 caiam à tua direita, você não vai ser atingido. Essas certezas existem porque Deus estabeleceu uma aliança. Fala comigo: Deus é um Deus de aliança.
Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez aliança com alguns homens ao longo da história. Mas Jesus manifestou uma aliança superior. A aliança que Deus fez com você a partir de Jesus é uma aliança superior à aliança que Deus fez com Moisés ou com Davi, por exemplo. Estamos debaixo de uma aliança superior, e é essa aliança que nos garante a vitória, irmão. Davi entendeu o princípio da aliança de tal forma que ele enfrenta um gigante que era muito maior do que ele, sem ter dúvida de que o gigante cairia ao chão. A Bíblia diz que quando Davi vai enfrentar esse gigante, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o Deus dos exércitos? Você está comigo? Quem é esse incircunciso? A circuncisão naquela época era uma marca da aliança de Deus com o seu povo. Então quando Davi olha aquele homem, os homens veem alguém grande, alguém forte, alguém poderoso, alguém assustador. Davi olha para ele e ele fala: ele não tem aliança com Deus. Irmão, para um homem de Deus, o ponto fraco dos seus inimigos tem que ser a ausência da aliança de Deus. Deus não fez uma aliança com câncer, mas Ele fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com os gigantes, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com a morte, mas Deus fez uma aliança com você. Alguém comigo aqui? Deus não fez uma aliança com a miséria, nem com a fome, nem com a escassez, mas Deus fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança com seus inimigos, com aqueles que te cercam. Deus não fez uma aliança com os escarnecedores, com os ímpios, com os pecadores, mas Ele fez uma aliança com você. Então quando o dia mal vier, ao invés de olhar para o tamanho dos gigantes, lembra que eles não têm uma aliança de Deus, mas você carrega uma aliança dele. A certeza de que eu não vou ficar no meio do caminho, Deus não vai me abandonar, eu não vou sucumbir, as coisas vão terminar melhor do que como começaram. A certeza de que certamente a alegria vem pela manhã, é porque Deus não fez uma aliança com aqueles que têm se levantado contra mim, mas Deus fez uma aliança comigo. É por isso que o Coliseu não parou a igreja, é por isso que Nero não parou a igreja, é por isso que a perseguição não parou a igreja, é por isso que governantes não pararam a igreja, é por isso que o comunismo, a política não parou a igreja, é por isso que homens virão e passarão, ministérios eles começarão e alguns até cessarão, mas o evangelho e a igreja de Jesus continua gloriosa, poderosa, vivendo milagres, avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu sei, irmão, que o meu amanhã vai ser melhor que hoje? Porque Deus fez uma aliança comigo. Levante suas mãos, Felipe, vamos cantar isso aqui. Seu amanhã será melhor que hoje. Levante suas mãos, feche teus olhos, declare com autoridade. Diga: eu sei que Deus fez uma aliança comigo. Diga: e eu creio que o meu amanhã será melhor que hoje. Salmo 121, versículo 5 diz assim: o Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. 6 pessoas pegaram isso, eu vou falar isso de novo. O Senhor é o seu protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Igreja, olha para mim. Toda sombra é gerada a partir de uma luz que incide em algo, mas a sombra sempre vai ter uma limitação. Você consegue ver a minha sombra se o sol estiver batendo em mim a alguns metros talvez, mas você não consegue ver a minha sombra a alguns quilômetros. Faz sentido, sim ou não? Porque existe um princípio básico sobre toda sombra. A sombra fala a respeito de algo que está projetado próximo de você. Quando a palavra de Deus diz que como uma sombra que o protege, a palavra está dizendo que aonde você colocar os teus pés, o Senhor estará próximo de você. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Ele guarda a tua casa, os teus passos, a tua jornada, Ele guarda o teu coração, os teus planos, a tua mente, Ele guarda a tua jornada de fé, Ele guarda você. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o Senhor está próximo.
Quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus está próximo, fala não só de um tempo vindouro, fala não só de um Kairos ou de um Cronos, mas fala a respeito de uma proximidade do reino de Deus me cercando. Ele cerca você, Ele guarda você, Ele sabe quando você se levanta e quando você se deita, Ele sabe as palavras que vão ser geradas na tua boca antes que elas sejam pensadas por você. Ele te conhecia quando você era informe no ventre da tua mãe, Ele te conhecia quando o ventre da tua mãe ainda não tinha sido tecido por Ele, Ele já te nomeava antes dos seus pais serem nomeados pelos seus avós, Ele já conhecia você antes da eternidade futura se estabelecer, Ele já era e Ele já te chamava pelo nome. Ele está guardando você no teu dia mal, Ele está cercando você no teu dia bom, Ele está com você no meio de uma reunião, de uma crise, de um parto, de um luto, de um enterro, de um momento difícil, de crise. Ele está quando as portas se abriram, Ele estava quando algumas se fecharam também, Ele estava quando homens falaram bem de você, Ele estava lá quando homens falaram mal também. Deus está cercando a sua igreja como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, protegidos para que mal nenhum te pare, te paralise, te fira. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Fala comigo. A sombra é projetada sobre algo que está próximo. Diga: Deus está perto de mim, Ele está dentro de mim e ao meu redor também. Mas tem algo aqui interessante. A Bíblia fala que o Senhor está nos guardando como uma sombra. A palavra também diz que Ele nos protege e está à nossa direita. Sabe, biblicamente, o lado direito simboliza glória, honra, poder, autoridade. Todas as vezes que a Bíblia quer falar sobre glória, honra, poder e autoridade, a Bíblia aponta para a direita. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Salmos 18:35. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a vergonha e a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus, à destra do trono de Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra poderosa. Alguém pode levantar as mãos em nome de Jesus? Diga: eu creio que o Senhor está ao meu lado. Diga: e a sua mão direita, diga, vai me sustentar e me proteger na presença dos meus inimigos. Diga: eles virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Diga: eles têm projetos, estratégias, mas os planos de Deus se cumprirão sobre mim. Diga: eles são maus, poderosos. Diga: mas maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Diga: eles me odeiam, odeio a minha família, odeio as minhas promessas, mas o Deus que me amou primeiro vai cumprir cada uma delas em seu tempo, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Salmo 121, versículo 6, vamos correr. A Bíblia diz assim: de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. A Bíblia está dizendo que Deus vai te proteger dos desafios do dia, mas Deus também vai te proteger das ameaças da noite. A Bíblia fala sobre dia e noite de formas diferentes, e se não fosse diferente, Deus não teria estabelecido astros diferentes para governar cada uma dessas estações. Deus estabelece o sol para que ele marque um tempo, e Deus estabelece a lua e as estrelas para que elas marquem um novo tempo também. Então ele estabelece a noite como um período de descanso, e ele estabelece a alvorada, o nascer do sol, e o dia como um período de trabalho, de construção, de edificação. Então ao longo do teu dia você vai enfrentar gigantes visíveis,
visíveis, eles se apresentam, eles são gigantes talvez no teu trabalho, na tua família. Você vai enfrentá-los enquanto trabalha, enquanto constrói, enquanto edifica. Mas à noite, quando você repousa, existem ameaças noturnas, existem setas que voam de dia, existem dados inflamados que tentam nos pegar à noite também, existem homens maus, homens sanguinários. Mas a palavra de Deus nos diz que se não fosse ele guardando a cidade, em vão vigiaria o sentinela. Ele não se cansa, ele não dorme, ele não fica exausto. De dia e de noite Deus está aguardando você. Os desafios da tua semana e do teu trabalho, as ameaças que se levantam quando você dorme. A palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dormem. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que enquanto o inferno trabalha à noite, no período em que você descansa, Deus não só vai te proteger, como também vai te abençoar. A palavra de Deus diz que aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está movendo pessoas, Deus está mudando o fluir de rios, Deus está te dando sonhos proféticos, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar ideias do céu, sonhos de Deus. Deus vai guardar você, mas no dia, quando o sol nascer e novos desafios surgirem, você vai enfrentar e pisar em serpentes e escorpiões. Você vai ser bem sucedido, você vai crescer e você não vai recuar, se você fizer do Senhor a tua confiança. Como diz o Salmo 128, se você temer ao Senhor em todos os teus caminhos, você será feliz e próspero em tudo que você fizer. Terá sua mulher assentada à tua mesa e os teus filhos ao redor dela como brotos de oliveira. Mesmo no tempo da seca, em meio a tempos de crise e escassez, você dará o fruto certo no tempo certo. A bondade e a misericórdia de Deus te cercarão. Deus vai guardar você, os teus filhos e tudo que carrega o teu nome. Se você fizer do Senhor a tua confiança, a tua justiça, nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará. Ele te guiará mansamente em águas tranquilas, ele te fará descansar em pastos verdejantes. Mesmo que você ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum você temerá, porque o Senhor está com você. De dia você verá livramentos, os seus inimigos baterão em retirada. De noite você verá a bondade do Senhor provendo enquanto você descansa. Eu declaro em nome de Jesus, levante suas mãos, receba isso. De dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. O salmista faz uma referência a um cuidado de Deus que acontece no meio do deserto. A Bíblia diz que o povo está em travessia, eles saem de um cativeiro no Egito e eles estão indo em direção a uma terra prometida. Só que no deserto, se você acha que aqui está calor, eu quero que você imagine o sol escaldante de um deserto sem sombra. A Bíblia diz que enquanto o povo caminhava no deserto, olha para mim, irmão, não se distrai. Enquanto o povo caminhava no deserto, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem de dia. E quando o frio congelante se estabelecia à noite, a glória de Deus se revelava com uma coluna de fogo para aquecê-los. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que Deus manifesta aquilo que você precisa na estação que você precisa. É por isso que o entendimento de que Deus se atrasou é um entendimento que não faz sentido, porque no tempo frio ele é calor, mas no tempo quente ele é refrigério. Quando inimigos te cercam, ele é livramento, mas quando você precisa enfrentá-los, ele é o teu escudo, mas também é a tua espada. Quando alguns estão falando mal de você, ele vai defender você, mas tem momentos que você vai precisar abrir a tua boca e ele vai te dar as palavras que você vai falar. Tem momentos de se calar e tem momentos de falar, tem momentos de construir, tem momentos de usufruir do que se construiu, tem momentos de abraçar e tem momentos de manter distância, tem momentos de plantar, mas também tem momentos de colher. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus se revelará sobre você e sobre os seus do jeito certo, segundo a necessidade que você tem, na estação em que você está. Deus não se atrasa, ele não vai chegar antes ou depois, ele não vai antecipar
antecipar estações para que você receba algo que você quer no tempo em que você não estava pronto para receber, mas Ele também não vai chegar depois de uma estação para dar para você o que você precisava numa estação que não existe mais. Deus acrescentará no tempo certo, o fruto certo. Deus te dará a palavra certa na hora certa. Deus te dará os escudos e a armadura certa para as batalhas específicas. E quando o novo tempo chegar, o novo de Deus vai chegar também. E quando novos gigantes se levantarem, novas estratégias o Senhor vai te dar também. E quando novos inimigos se levantarem, novos livramentos você vai viver também. E quando novas crises chegarem, novos rios de Deus você vai beber também. E quanto mais o inferno se levantar, mais você vai ver a mão de Deus te guiando, te guardando, te protegendo. De dia o sol não vai te ferir, e à noite a lua também não. Levante suas mãos, declare em nome de Jesus, diga: eu creio na proteção de Deus, na provisão de Deus e no cuidado de Deus, em tempo e fora de tempo. Diga: tudo que eu preciso, em todo tempo, o Senhor vai prover, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, celebra Jesus no teu lugar. Dá um brado de liberdade no teu lugar. Alguém aqui nessa manhã? Estou finalizando, irmão, eu só tenho mais um versículo. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa manhã? O Senhor te protegerá de todo mal, versículo 7. O Senhor protegerá a sua vida. Deixa eu profetizar isso sobre alguém. O Senhor te protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. Irmãos, tem algo que a gente aprende, não só na Bíblia, mas na nossa jornada de fé, é que o dia mau existe. O dia mau chegou para Davi, o dia mau chegou para José, o dia mau chegou para Abraão, o dia mau chegou para Moisés, o dia mau chegou para Pedro, o dia mau chegou para Jesus, o dia mau chegou para André, o dia mau certamente já chegou para você, e alguns dias maus chegarão também. Mas a despeito do mal do dia, existe uma palavra para você. Quando os desertos te envolverem, ou quando tempestades chegarem, existe um Deus que chegou primeiro, e Ele já está em cada estação que você entrar. Então quando você perceber: uau, eu entrei num dia mau, lembra, Deus já entrou nesse tempo primeiro. É Ele quem vai te livrar de lá, é Ele quem vai te sustentar e vai te manter de pé com a tua mão direita poderosa. Deus vai livrar você no meio do seu dia mau. Alguém crê nisso? Diga amém. Então feche teus olhos, levante suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Salmos 18:16 diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, e tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor me deu total amparo. Ele me deu libertação e livrou-me porque me quer bem. Deuteronômio 28:6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão contra vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? No Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e eu me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, porque o Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Se você crê nisso, irmão, libere o seu som. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. A Bíblia diz que a língua carrega poder de vida e de morte. E muito daquilo que é poderoso debaixo dos céus, Deus estabeleceu a partir de uma dinâmica que a gente vê quando fala. A salvação, ela acontece quando ouvimos
e somos alcançados pela loucura da pregação, ou seja, alguém falando sobre o Evangelho alcança o coração de alguém que está disponível, e quando essa pessoa crê e confessa com a sua boca, existe salvação. Em Gênesis vemos tudo o que acontece acontecendo e tudo que existe existindo a partir do poder que saiu da boca de Deus. Quando o Filho de Deus é enviado à terra, ele poderia ter vindo como qualquer outra coisa, mas ele veio como o Verbo encarnado. Existe tanto poder na palavra, e existe algo que Deus ele guarda, ele zela, ele respeita, que é a sua própria palavra. Tem um momento que a Bíblia diz: por não ter ninguém superior a si por jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus não só é a palavra, ele não só se relaciona através da palavra, ele não só envia o seu Filho como a palavra encarnada, como ele estabelece tudo o que estabeleceu a partir da dinâmica criativa que acontece pelas palavras que saem da sua própria boca. Então a gente precisa entender que aquilo que sai da nossa boca tem uma grande responsabilidade na construção da nossa história e do nosso futuro. Alguém está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou correr muito porque são muitos princípios, mas eu não quero que você saia daqui com metade da palavra. Eu quero que você saia daqui pronto para viver o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que a fé é o nosso estilo de vida. A fé é o estilo de vida da igreja de Jesus. A fé não é um item acessório. A fé não é algo que a gente visita. A fé não é algo que a gente carrega apenas. A fé é o nosso estilo de vida. Alguém que está vivendo a plenitude das promessas de Deus necessariamente precisa estar caminhando debaixo de uma dinâmica de fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora, sabe o que é interessante? A gente pega um termo tão poderoso como esse e a gente diminui ele, a gente apequena ele, para usar esse termo só nos momentos em que a gente está passando algum tipo de dificuldade ou perrengue. Eu vou te dar um exemplo. Como é que você está, irmão? Cara, eu estou só pela fé. Irmão, como é que está 2023? Ah, irmão, só pela fé. Alguém já falou isso ou já usou esse termo com essa definição? Cara, e esse projeto, como é que está? Ah, irmão, esse projeto só pela fé. Diminuímos o termo viver pela fé como se ele fosse uma justificativa para uma vida que está sempre em busca de um livramento, uma vida que está sempre em busca de um socorro, quando na verdade no original, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, esse termo viver pela fé significa aquilo que dá origem a algo. Ou seja, viver pela fé significa viver a partir de uma fé que dá origem a algo. Então, como que o justo vive? Vive a partir de uma fé que gera realidades. O justo vive a partir de uma fé que gera novas realidades. O justo profetiza aquilo que ouviu de Deus, e aquilo que ouviu de Deus se torna uma nova realidade. O justo profetiza aquilo que acessou nos céus, e aquilo que ele um dia acessou nos céus se torna em algum momento uma nova realidade. Por quê? Porque o justo vive pela fé. É impossível se Deus não agir, mas se torna inevitável quando Ele age. Era inalcançável se não fosse Deus quem tivesse prometido, mas porque foi Ele quem prometeu, se tornou inevitável. Não fazia parte do meu entendimento, os meus olhos naturais nunca viram. Não fazia parte da minha ciência ou da minha consciência, os meus ouvidos naturais nunca ouviram. Não fazia parte do meu coração, aquilo nunca havia acessado Ele. Mas é isso que Deus preparou para aqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito. Deus tem algo para você que é impensável, inédito, inaudito, inimaginável, inalcançável, impossível. Mas se cremos e não duvidarmos, e se nos movemos debaixo da palavra da fé, viveremos cada promessa que Deus nos fez, dia após dia, de glória em glória. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Isso não é romantizar o Evangelho. Isso é o Evangelho na prática. E o seu pastor, debaixo de muito temor eu quero falar isso, tem carregado frutos, ou se a gente quiser usar uma linguagem mais contextualizada, seu pastor tem carregado resultados da palavra da fé.
Se você olhar o André Fernandes de 10 anos atrás e o André Fernandes de hoje, se você olhar a Kezinha de 10 anos atrás e a Kezinha de hoje, ontem quando o Kaique veio aqui do Nici, ele falou: eu ainda lembro de você vendendo camisas para projetos missionários lá no Rio de Janeiro. Eu falei: pois é, Kaique, agora eu estou sonhando em construir uma vila e um orfanato na África. Das camisas para uma vila. Eu falei: lembra daquela época? Tinha um filho, agora a gente tem 3. Eu falei: daquela época pra cá muita coisa aconteceu, cara. Eu falei pra ele na beira do lago ali. 2017 eu quase morri. 2020 eu fui despejado com a Kezinha grávida do nosso segundo filho. Mas olha o que Deus está fazendo. De repente, Deus abriu as comportas dos céus e começou a cumprir de forma acelerada as suas promessas. Mas de repente leva muito tempo para acontecer. Promessas acumuladas, promessas que foram contidas, talvez porque não estávamos prontos ou porque não era o tempo de acessá-las. Quando você está no tempo perfeito de Deus, vivendo a vontade de Deus, e Deus diz: haja, não há impedimento, não há palavra contrária, não há arma forjada contra você que vai te impedir de acessar aquilo que Deus já preparou para você. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, levante as mãos e declare com autoridade: diga: eu e a minha casa viveremos pela fé. Diga: romperemos em fé e viveremos milagres todos os dias para a glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia! 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 Então muito do que a gente vive hoje já foi uma palavra liberada um dia. E eu amo essa dinâmica criativa de Deus, porque a parte mais fácil sempre fica para a gente. Deus é tão zeloso que Ele sempre confia a parte fácil para a criação e a parte impossível para o Criador. Porque o que é mais fácil? Crer no que eu ouvi e profetizar o que eu ouvi, ou tornar realidade aquilo que foi profetizado? O que é mais fácil? Ouvir de Deus que um vale de ossos secos pode voltar a viver e profetizar segundo aquilo que foi ouvido, ou fazer um vale de ossos secos ressequidos se tornar um exército poderoso? O que é mais fácil? Ouvir de Deus que em Alphaville há um epicentro de uma onda de avivamento e simplesmente subir em algum lugar e profetizar o que ouviu, ou fazer acontecer uma onda de avivamento a partir do nada? A parte mais fácil sempre fica para a gente, e ainda assim a gente muitas vezes tropeça nela, negligencia ela. Falamos o que Deus nunca falou, nos apegamos a opiniões que Deus não tem a nosso respeito. Me dá um exemplo, pastor. Alguém algum dia te disse que você não vai conseguir. Alguém que te conhece há alguns meses, talvez alguns anos, mas o Deus que te conhece desde a eternidade passada disse aquilo que já preparou para você. Tem muita gente que parou por causa de uma opinião de alguém, mas parou de se mover debaixo de uma palavra de Deus. Irmão, tanto faz o que pensam, o que dizem, o que acham, porque há uma palavra que Deus liberou sobre mim, há uma palavra que o Senhor liberou sobre nós, e ela é verdade e vida. Então não importa se não creem, se não acreditam, se não concordam, há uma palavra de Deus sobre você, e a partir dela algo vai acontecer. Alguém comigo aqui? Eu lembro quando a gente fez o primeiro culto em Miami, eu pisei naquele palco, eu falei: primeiro culto oficial da Lagoinha Miami. Mas eu já preguei nesse púlpito várias vezes antes desse dia chegar. A mesma coisa aconteceu aqui em Alphaville. Eu lembro quando eu falei: em 7 dias a gente vai usar aquele novo auditório. Muitos consideraram loucura. Mas não é porque eu tenho uma visão sobrenatural ou uma gestão além do comum, não é nada sobre mim. É sobre um nível de confiança a partir de uma palavra que eu ouvi. Guarda isso aqui, deixa eu abrir um parênteses. Você está feliz ainda? Diga amém. Quando a gente olha para a história de Davi, muita gente acha que a ursa e os leões que Davi enfrentou foram uma escola de combate de Davi. E por isso, quando ele enfrenta o gigante, ele já estava preparado. Mas se eu acredito que a ursa e os leões foram uma escola de combate de Davi, eu acredito que o que fez Davi vencer o gigante não foi o sobrenatural de Deus, mas foi a sua capacidade de luta. Logo, qualquer bom lutador poderia ter feito o que Davi fez. Mas não é sobre isso que a fé está falando, não é sobre isso que a palavra está falando. A palavra está dizendo, não que Davi era um especialista em batalhas, a palavra está dizendo que o Davi se tornou um especialista em dependência de Deus. Quando o leão se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus. Quando uma ursa se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus.
Então, quando um gigante se apresenta, Davi já era especialista em depender de Deus. Por isso ele fala: quem é esse homem sem aliança que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou na força do Senhor contra ele. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Caminhar debaixo da dinâmica criativa da fé usa a mesma dinâmica, é a mesma propriedade. Quanto mais aprendemos a confiar e depender, mais estamos firmados e convictos de que aquilo que ouvimos de Deus vai acontecer. Então as pessoas vão dizer: cara, o que esse cara está vendo que ninguém viu? Ele está vendo algo que Deus mostrou. O que esse cara está ouvindo que ninguém ouviu? Ele está ouvindo algo que Deus falou. É por isso que é impossível você convencer alguém que viu ou ouviu algo de Deus a não fazer aquilo que Deus disse ou mostrou, porque você já viu pronto. Vai falar para Neemias que não tem como reconstruir, ele já viu pronto. Vai falar para Noé que não é para fazer a arca, ele já viu pronto. Vai falar para Pedro, irmão, que não é para colocar o pé para fora, ele já viu Jesus chamando. Então tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Você precisa de uma palavra ou de uma imagem. Deus vai te dar o que os americanos chamam de big picture, é aquela imagem completa. Você fala: uau, eu vi o meu futuro, eu entendi, eu acessei. Agora não tem como ninguém te convencer do contrário, porque você já esteve lá, você já viu, você já pisou, você já sentiu. Deus, ele sempre usou homens através de uma palavra profética que antecipava um tempo, para que esses homens pudessem governar além do seu tempo. José governou porque no tempo das vacas gordas ele fez o que ninguém fazia, porque ele ouviu de Deus o que ninguém ouvia. Então quando as vacas magras vieram, José governou. Por quê? Porque ele se antecipou. Quem se antecipa, governa. E foi assim com todos os outros heróis da fé. Abraão ouviu de Deus: sai dessa terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu do lugar que ele estava, ele foi para um lugar que ele nem sabia qual era. E ele se torna o pai da fé. Foi assim com Noé: construa algo que você nunca viu para um tempo que você nunca viu. Mas porque ele foi o único que ouviu de Deus, a família dele foi a única que sobreviveu. Irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus já comunicou muitas vezes com você a respeito do teu futuro, do teu destino profético, da agenda dos céus, do que Ele tem para o próximo ano. Mas se talvez você em algum momento não acessou ou você se esqueceu, o meu conselho como pastor, para quem é ovelha aqui, membro, e o meu conselho para quem está visitando é: persiga com tudo o que você pode nos próximos dias uma palavra e uma visão de Deus. Porque se você começa o próximo ano correndo sem saber para onde vai, você só vai chegar mais rápido em lugar nenhum. Você precisa de uma palavra. Qual é a palavra de Deus para o próximo ano? Persiga, clame, jejue. A gente vai ter uma semana da virada. Eu, se fosse você, porque eu vou estar aqui, eu viria todos os dias clamando para que Deus me reposicione. Deus, me reposiciona na tua agenda. Qual porta não é para eu entrar? Qual porta que é para eu acessar com ousadia? Quais são os caminhos? Quais não são? Qual é a tua ideia? Qual não é? O que é uma ideia dos céus? O que é uma ideia minha? O que é a vontade de Deus? O que é uma vontade minha? Me mostra, me modela, me alinha, para que eu não perca tempo correndo e dando voltas no deserto. Eu não quero depender de 10 anos para viver aquilo que o Senhor preparou para o próximo ano. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero plenitude das tuas promessas. Eu e a minha casa te serviremos todos os dias. Nós romperemos em fé, veremos a tua mão nos dando livramentos, veremos as tuas boas obras durante janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do próximo ano, do início ao fim. 2024, pelos olhos da fé, já é o ano mais extraordinário de milagres, de sinais e de cura que nós já vimos até aqui. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Aleluia, aleluia, Jesus. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.